Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Gostaria de cumprimentar cada irmão, cada amigo que está agora acompanhando conosco esse momento de celebração. Você que está em sua casa, aqui em Governador Valadares, ou em qualquer outra cidade do nosso estado, do nosso país, e de qualquer outro lugar do mundo, nós queremos cumprimentá-lo e dizer que é uma bênção ter você aqui conosco nesse momento de celebração em que nós comemoramos a Páscoa. E eu gostaria de começar nesse momento lendo em João, a partir do versículo 24, o texto que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nessa noite nós comemoramos a ressurreição de Cristo, nós vemos e cremos que Ele é o Filho de Deus. E eu gostaria de nesse momento orar por você, orar pela sua família, pedindo a Deus que conceda as bênçãos necessárias nesse momento que estamos ainda de luta, mas que nós temos certeza que iremos passar. Oremos. Pai nosso, nós somos gratos a Ti, Pai, por mais essa noite. Nós somos gratos pelo Teu Filho amado, Pai, que veio e morreu em nosso lugar, Pai, que topou, Pai, ajudar-nos, sabendo que nós, os nossos pecados, seríamos condenados, Pai. Nós te agradecemos pela Tua infinita graça e misericórdia. Te pedimos, Pai, pelas nossas famílias, te pedimos graças sobre todos os nossos familiares, amigos, nesse momento tão difícil, Pai. Nós queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Pai. Obrigado, Pai, pelos aniversariantes da nossa igreja. Obrigado por tudo e te pedimos também pelos enfermos, Pai, que nesse momento também estão passando algumas dificuldades, Pai. Te pedimos que o Senhor venha com Teu poder ali, Pai, e trabalhe na vida de cada irmão, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Nesse momento, então, nós vamos celebrar a Deus com cânticos e eu gostaria de convidá-lo a, nesse momento, cantar conosco. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos louvarmos ao nosso Deus. E neste momento nós convidamos a vocês a louvarem ao Senhor juntamente conosco. Que você possa ter em mente que neste momento você não está aí na sua casa ou no seu trabalho, onde você estiver, apenas assistindo a um culto, mas que você possa pôr no seu coração que você estará neste momento, nesta noite, prestando o seu culto ao Senhor. E por isso eu convido você a que se levante de onde você estiver, né? Se você não estiver no trabalho, mas se você estiver num lugar onde você possa se colocar de pé, para que juntamente conosco você possa adorar ao Senhor. Eu convido você que faça isso neste momento.
E essa é a melhor forma de enfrentarmos esse tempo que temos vivido, que é adorando ao Senhor, que é glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o louvor, ele nos fortalece. E em meio aos dias maus, em meio aos dias difíceis, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, levante um aleluia, cante alto, cante mais alto que você puder, para que o inimigo possa ouvir que você não teme, porque você sabe que o Senhor está com você. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. E na tempestade? Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O Rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo o que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O Rei vivo está. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O Rei vivo está. Cante comigo. Cante mais alto. 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 Mais alto. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo.
tempo, louvai ao Senhor. Amém. Bom, convido a todos que abram sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículos a partir do 13 até o 21. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13 ao 21, que diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Interessante nós analisarmos essa parábola, porque toda parábola deve ser analisada a partir do seu contexto. Jesus, no início do capítulo, mostra que ele estava cercado de diversas pessoas, dentre elas os seus discípulos e também fariseus. E Jesus faz o alerta para os seus discípulos, dizendo que para tomarem cuidado com o fermento. Aqui no versículo 1, ele diz: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Interessante, porque essa advertência de Jesus lança um alerta muito interessante a nós. Jonas Madureira, um pastor, ele diz que esse fermento poderia ser o problema de teatralizar aquilo que não somos. É algo que poderia estar muito latente no coração ali daqueles fariseus. Bom, num certo momento, uma pessoa aborda Jesus, o chamando de mestre. E a pergunta que fica logo de cara é: mas como assim ele está chamando essa pessoa de mestre, Jesus de mestre? Será que ele é um discípulo? Será que ele é uma pessoa que já conhecia Jesus? Será que ele o reconhecia mesmo como mestre? Interessante isso, porque algumas pessoas podem chamá-lo Jesus de mestre, mas não reconhecê-lo como mestre, não tratá-lo como mestre. Por exemplo, pode ser que a gente chame-o de Deus, mas não o trate como Deus. Então, como assim ele chama de mestre? Ele reconhece provavelmente a autoridade de Jesus, mas logo em seguida revela uma coisa muito interessante através do seu pedido, o que pode mostrar que ele estava com uma ambição, uma certa cobiça. Bom, o que ele diz em seguida é: diga ao meu irmão que reparta a herança. Bom, se vocês observarem bem, ele não fez um pedido, ele não chegou para Jesus e falou assim: olha, eu quero saber muito a opinião do Senhor, Jesus, porque o Senhor é mestre, nós devemos aprender com você. Mas ele chegou dando uma ordem. Ele diz: diga ao meu irmão. Ele chega fazendo essa ordem, fazendo esse pedido já com uma solução pronta, digamos assim. Jonas Madureira continua alertando que a hipocrisia dos judeus não causa somente essa teatralização da fé, mas nos torna irreal a nossa abordagem com Deus. E é aí que está o perigo. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de perguntar a nós: como tem sido a nossa abordagem com Deus? Como nós temos chegado
diante de Deus? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós podemos estar chegando diante de Deus com soluções prontas. Como assim, Estevão? Nós podemos estar chegando com soluções prontas, igual esse rapaz chegou diante de Jesus. Ele já chegou dizendo: mestre, diga ao meu irmão para ele repartir a herança. Ele não chegou querendo saber a opinião de Jesus, ele chegou com a solução pronta. Um exemplo da nossa vida, do nosso cotidiano: você que estuda, está na escola, faculdade, você reconhece o seu professor como mestre, e ali naquele momento você está recebendo o ensino do seu professor. O que acontece é que você não vai dizer ao professor o que ele deve fazer, o que ele deve ensinar, ou se o que ele está ensinando de certa maneira é errado, mas você vai parar aquele momento para ouvir. Uma coisa interessante no ministério pastoral é que às vezes pessoas chegam até nós, pastores, e dizem assim: Estevão, chega para o meu filho e diz para ele fazer isso, ou então diz para o meu marido, diz para a minha esposa isso, para ele fazer isso ou aquilo. E é interessante porque nós devemos analisar isso, porque as pessoas geralmente chegam com soluções prontas, quando na verdade o momento era para a gente ouvir, discutir a respeito, procurar saber mais, aprofundar realmente no assunto. Digamos que você é um grande empreendedor, você tem um plano perfeito, você chega diante de Deus contando seus planos: Senhor, esta é a minha ideia é perfeita, Senhor, eu preciso somente que o Senhor entre com o que falta, eu preciso somente do seu aval, está tudo prontinho, o Senhor só precisa entrar com o restante, dar o aval, eu preciso de um dinheiro também. Interessante nós dizermos esse exemplo, porque essa foi a abordagem daquele homem. Embora ele tivesse talvez boas razões, ele já chega querendo resolver a sua situação gananciosa do seu coração. Então, qual seria a solução para Jesus naquele momento diante dessa pergunta, dessa afirmação desse rapaz? Será que ele iria favorecer um e negligenciar o outro? No versículo 14, Jesus mostra que ele não veio para ser juiz. É interessante porque Jesus não veio para dividir, ele veio para reconciliar, e reconciliar o homem com Deus. O que nós comemoramos hoje é a reconciliação que nós temos com Deus através de Jesus. Jesus, então, ele não toma partido nenhum, mas ele decide dar um alerta, ele decide então tratar o coração daquele homem, porque o coração dele poderia estar cheio de cobiça, cheio de avareza. E eu gostaria de fazer uma pergunta: o que é cobiça? Nós já vimos na Bíblia cobiça da carne, cobiça dos olhos, mas o que seria cobiça? A cobiça é uma sede insaciável por aquilo que não nos pertence. É interessante nós analisarmos isso, né? E o que seria a avareza? A avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. E para explicar isso, para tratar o coração daquele rapaz, ele então conta uma parábola. E ele então diz assim: certo homem rico possuía uma terra e produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Meus irmãos, em segundo lugar, nós podemos estar chegando diante de Deus confiando nos bens materiais, e é aí que mora o perigo. Anthony Ash, ele diz que o alvo do rico na vida era descanso e gozo,
E seu método para alcançar isso era, em lugar da fé em Deus, a fé nos bens. A parábola retrata a história de um fazendeiro rico com uma colheita excepcional. Essa parábola mostra como o homem pode transformar uma bênção em uma maldição. Interessante, né, meus irmãos? Ele tinha um campo que produziu muito, e produziu tanto que o que ele tinha de armazém não daria para caber mais. Portanto, ele decide ampliar aquilo que ele tinha, não só para caber, mas para ele se sentir ainda mais seguro nos seus bens. Mas esse homem não agradeceu a Deus por aquilo que ele havia recebido. Será que nós temos agradecido a Deus pelo que nós temos recebido? Esse homem, ele pensou só em si mesmo. Seu mundo girava em torno dele mesmo. Ele tinha um ego muito inflado. Tudo foi armazenado para o seu próprio desfrute, para o seu próprio deleite. Toda a trama está construída em cima do eu, do meu, da minha. É interessante observarmos isso, porque tudo gira em torno do seu ego, da sua ganância. O problema é que esse homem não aprendeu algumas coisas essenciais da vida. Ele, em primeiro lugar, não meditou sobre como a vida é breve e como é inevitável a morte. Você pode ver isso no versículo 19 e 20. Ele também ele só pensou na provisão do seu corpo, mas não fez nenhuma provisão para a sua alma. Ele não pensou na possibilidade de ser generoso, mas guardou tudo para si. Ele não pensou em como as suas posses terrenas eram passageiras. Ele não pensou sobre a loucura que é viver apenas para esta vida e não se preparar para se encontrar com Deus. A pergunta que fica nesse segundo ponto é: como a gente tem se preparado? Será que a gente tem confiado nos nossos bens? Ou a gente tem deixado tudo isso de lado e pensado somente em Deus, buscado primeiro o reino de Deus? Fica essa pergunta para nós essa noite. Em terceiro e último lugar, eu gostaria de dizer que podemos estar chegando diante de Deus vivendo uma tragédia em nossa vida por conta da avareza. Versículo 20 e 21. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. O homem que se considerava tão prudente e protegido em armazenar toda a sua colheita para o seu desfrute por longos anos, é confrontado com a voz que ecoa do céu, a voz do próprio Deus, que diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Vimos tantos inúmeros exemplos de pessoas armazenando, aguardando, esgotando prateleiras dos supermercados para abastecer a sua casa. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer que nesse primeiro momento em que tudo aconteceu, o nosso coração pensou somente em nós mesmos. Mas nós vimos poucas pessoas, embora não possamos aí também saiamos para procurar pessoas assim, dando preferência às outras, cuidando do seu próximo, multiplicando o amor que ama o próximo como a ti mesmo. Jesus mostra a tragédia irremediável da avareza, e ele faz isso em 4 razões. Em primeiro lugar, o homem que põe a sua confiança nas coisas materiais, pensando que nelas terá segurança, é louco. É louco. O dinheiro, ele pode nos dar conforto por um tempo,
mas não a paz permanente. Pode nos dar o alimento farto para o corpo, mas não o descanso para a alma. Pode nos dar alguma proteção terrena, mas não o escape da morte. Pode nos dar prazeres na terra, mas não a bem-aventurança eterna. Meus irmãos, é interessante nós refletirmos isso essa noite. Nós não podemos colocar a nossa confiança nos nossos bens materiais, naquilo que estamos guardando. Não podemos estar chegando diante de Deus, confiando nos nossos bens, guardando, retendo coisas aqui, porque nada do que temos aqui nós levaremos. Esta noite, fica a reflexão nesse sentido. Em segundo lugar, o homem que pensa que é o capitão da sua alma é louco. O homem, por mais rico que seja, não determina os dias de sua vida, nem tem controle sobre a hora da sua morte. Não tem controle, não adianta você ter, você ser. Você não tem um controle, nós não temos o controle sobre a nossa vida. Dirá um teólogo que quem consegue garantir uma hora, um dia a mais de sua vida? Nós temos que confiar em Deus. Ele é o nosso capitão, Ele é aquele que nos direciona na nossa vida. O homem, por mais abastado que seja, não tem nas mãos o destino de sua alma. Na hora da morte, sua alma é requerida. O espírito volta para Deus e nesse momento o homem irá prestar contas ao reto juiz. Meus irmãos, temos vivido um momento de arrependimento, de buscar realmente a face de Deus e reconhecer que nós somos pecadores, que carecemos infinitamente de todo momento da sua graça. Em terceiro lugar, o homem que pensa que é dono dos seus bens, que acumula, é louco. Nada do que ele está retendo é dele. Ele que pensa que é dele. O homem plantou, ele colheu, ele derrubou, ele construiu, ele armazenou, ele falou a sua alma para desfrutar de tudo por longos anos. Mas de tudo que ajuntou, não desfrutou de nada e não levou nada. Tudo isso foi passado para outras mãos, que não a dele. Meus irmãos, o que temos feito com o que temos ganhado, produzido? Essa é uma reflexão que passa, porque nós não somos donos de nada aqui, tudo é de Deus, tudo que temos é bênção de Deus, é graça de Deus. Essa parábola está falando de graça. Aquele homem conseguiu produzir muito, armazenar muito, mas ele não agradeceu a Deus por nada. Ele não reconheceu que o que ele tinha era bênção, era dádiva dele. Nós gostamos da história de pessoas que saem de uma situação de miséria e logo estão lá ricas, bem de vida, aplaudimos. Mas na verdade, nós temos que olhar para nossas vidas e entender que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, a bênção, a mazela. Nós devemos saber dar graças a Deus quando estamos em meio a dificuldades ou nas bênçãos. Em quarto e último lugar, o homem que é rico para si, ele não é rico para com Deus. O homem que é rico para si, não é rico para com Deus. E o que significa ser rico para com Deus? Significa reconhecer com gratidão que tudo que temos vem de Deus e nos esforçar para usar o que Ele nos dá para o bem de outros e para a sua glória. Ser usado para o bem de outros e para a sua glória. Se o que você tem não é para a glória de Deus, você deve parar hoje e pensar: o que tenho feito com o que tenho ganhado? Ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão para confiar no provedor. É depositar sua fé em Deus e não nas bênçãos de Deus.
Nós devemos confiar em Deus e não naquilo que Ele pode nos dar. Nós estamos no momento de Páscoa, refletindo sobre tudo que Jesus fez. Não adianta a gente comemorar a Páscoa todo ano, mas ter no nosso coração o sentimento de que o que será que Deus fará por mim nesse momento? Quando na verdade nós devemos chegar, Senhor, eu quero te ouvir, quero ouvir a tua voz, quero saber exatamente aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Páscoa, esse momento tão importante, é o momento que a gente reflete exatamente naquilo que Jesus fez por nós e também no como devemos ser graciados e agradecidos por tudo que Ele tem feito. Como tem sido a minha e a sua abordagem com Deus? Foi a pergunta que eu fiz lá no início. Como tem sido a nossa abordagem com Deus? Para resolver essa questão, gostaria de citar Salmo 51, em que Davi, naquele momento, ele pede a Deus que lhe dê um coração puro, que ele pede alegria na salvação em Deus. Nós devemos ter esse coração puro que deixa os bens, qualquer outra cobiça, qualquer outra avareza na nossa vida de lado, mas que procura sempre estar diante de Deus, procurando saber aquilo que Ele quer que façamos. Que possamos buscar primeiro o reino de Deus. Que possamos buscar primeiro o reino de Deus. E para isso, gostaria de, a partir do versículo 22, dizer o que Jesus diz aos seus discípulos. Ele diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, não entecem, contudo eu lhes digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E no versículo 34, pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de orar, agradecer a Deus e pedir graça e misericórdia sobre nossas vidas nesse momento. Onde você estiver, abaixe sua cabeça, esteja em oração, refletindo sobre tudo isso que estamos falando aqui. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, que nós possamos nos achegar a Deus reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez. Que nesse momento de Páscoa, nosso coração possa se encher de alegria, sabendo que Jesus veio, morreu em nosso lugar, e quando nós olharmos para a cruz, nós possamos ver o amor que se entregou, o amor que se doou, e o amor que ressuscitou e em breve irá voltar. Que nosso coração esteja cheio de gratidão, mas que sempre que nós chegarmos a nosso Deus,
nós possamos saber quem Ele é e nós possamos ouvir para saber exatamente aquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele deseja que nós façamos. Oremos. Pai nosso, nós somos gratos pela Tua infinita graça, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos, Pai, nesse momento, quando nos chegamos diante de Ti, Pai, não dizer aquilo que queremos ou que pedimos, mas na verdade, Pai, nós queremos Te ouvir, Pai. Pai, que nosso coração esteja sensível ao que o Senhor tem para dizer a nós, Pai, através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Te clamamos, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Dirige as nossas vidas a partir de hoje, Pai. Nós reconhecemos o Senhor, o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. E, Pai, se há alguma dificuldade no nosso coração, Pai, trabalhe, Pai, nos ajude, Pai, nos incomode para sempre estarmos melhorando e nos aperfeiçoando, Pai, conforme a imagem do Teu Filho amado, Pai, Jesus. Nos ajude, Pai, nessa noite, tem misericórdia. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Por várias vezes na palavra do Senhor, Ele nos diz: não temas, porque eu estou contigo. E essa semana eu estava refletindo na letra desta canção, e ela me fez pensar o quanto é difícil vivermos a palavra do Senhor. Nesses dias que temos vivido, nós podemos dizer que nós descansamos, que nós não tememos, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Para muitos tem sido difícil, mas a palavra do Senhor para você nesta noite, e a palavra dele através da mensagem que você acabou de ouvir, é de que realmente não precisamos temer, porque Ele está conosco. O nosso sustento vem do Senhor, a nossa força vem do Senhor. Então cante esta canção falando para você: eu não temo, porque o Senhor está comigo. Cristo.
Eu quero que você cante aí agora onde você está. Não há o que temer. Deus abençoe a sua semana. Bom, meus irmãos, está chegando ao final essa celebração e eu gostaria de pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida de cada irmão, de cada família, essa nossa oração, e dizer também que na próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos também aqui sintonizados via Facebook, via YouTube. Se inscreva no canal, siga a página também no Facebook e divulgue também para os seus amigos. É a nossa oração, em nome de Jesus,